Saudações, olá, boa tarde. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre os 7 raios, né? Os 7 raios tem um resumo que o Trigueirinho fez nesse livro aqui, ó, A Energia dos Raios em Nossa Vida. Então eu vou dar a ênfase maior aos 3 primeiros raios, que correspondem aí aos raios do... Primeiro raio é o poder vontade, o segundo é amor sabedoria, e o terceiro é a inteligência ativa. E depois você tem o quarto, quinto, sexto e os sétimos raios, que são raios provenientes desses 3 aí, conhecidos como atributos. Então o quarto, quinto, sexto e o sétimo são atributos desses 3 raios aí. Então a perfeição humana, pelo ponto de vista do Trigueirinho, a perfeição não só humana, como também psicológica, anímica, espiritual, cósmica, ela vai depender muito desses raios aí. Esses raios, eles influenciam a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, entendeu? Ele influencia praticamente o nosso ser, de um modo geral, nossos 4 corpos aí, corpo etérico, tudo. Então, hoje eu estou falando especificamente sobre esses raios. Certo, eu teria que falar um por um, né? Por exemplo, o primeiro, falar sobre vontade e poder, que é o primeiro raio. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter esse primeiro raio desenvolvido nela na personalidade. Ela pode ter o terceiro raio no corpo emocional, entendeu? Então, se esses raios não estiverem em harmonia, se eles não conseguirem chegar, entre aspas, a um acordo, vamos dizer, a um equilíbrio, entendeu? Se a pessoa não tiver equilíbrio nesses raios, porque eles também infundem nas coisas, na raça, na humanidade, no coletivo, no planeta, entendeu? Mas, para o lado humano, é necessário que o ser humano entenda esse processo dos raios e conheça a finalidade de cada um, entendeu? Então, se não tiver em acordo esses raios, a pessoa vai ter muitos problemas, muitos conflitos. Você vai perder muita energia, ok? Então aqui, a vida dos raios nas nossas vidas, o Trigueirinho explica nesse livro que eu mostrei em detalhes. Então ele dá alguns exemplos de como funcionam esses raios, entendeu? Eu vou tentar, eu fiz um resuminho aqui, eu vou falar um pouquinho, algumas coisas que podem nos ajudar a ter esse entendimento melhor, porque até na mônada esses raios podem influenciá-la, pode chegar até ela. Mas vai depender do trabalho que você está sendo feito aqui na matéria, no mundo físico cósmico. Então os votos, a perseverança, a humildade, o trabalho da busca interior, o autoconhecimento, a busca pela perfeição, ajuda, facilita com que as energias desses raios, que vêm do grande ser cósmico, então eu vou pegar aqui um exemplo do que ele fala, como que a coisa começa, né? Vou explicar isso aí para não ficar confuso. Então está aqui no livro o sentido do estudo desses raios aí. Ele é um instrumento para a busca interior. Sabemos que somos manifestação de energias ou raios, e esse será um ponto central na psicologia do futuro. Então, o estudo dos raios está relacionado também com uma forma de psicologia para o futuro. Eu vou tentar esmiuçar isso o máximo que eu puder. Procuramos aqui tratar o assunto o menos teoricamente possível, a fim de atingir um maior número de pessoas e dada a premente necessidade de conhecimento interno que existe hoje. Este livro é fruto da minha experiência ao confrontar-me com as energias dos raios. Então ele está contando aqui que ele passou por isso, que ele começou a estudar isso, a perceber isso nele mesmo. Entendeu? Inclusive em sonhos, embora eu me valha muitas vezes como ponto de referência.
de obras específicas sobre o assunto e utilize alguns exemplos retirados dos arquivos universais. Isso aí é o Trigueirinho falando, tá? Logo no início aqui. Agora, o que é que vem a ser esses raios aí? Da onde que eles vêm? Os raios. Os raios são a base da psicologia no futuro e neles se fundará o conhecimento do homem. Aquilo que designamos como raios são expressões de energia. Então, do primeiro ao sétimo, todos são expressões de energia. Eu vou falar todos eles, resumir aqui rapidamente. E dizer que somos expressões de raios significa que existimos como manifestações dessas energias. Cada um de nós, cada planeta, cada sistema profundo, existe algo de um misterioso e insondável. Os raios são chamados na Bíblia de espíritos diante do trono de Deus. Olha que legal. Isso é um assunto ainda misterioso e pouco claro para a mente atual. Então, o sistema solar onde vivemos, preste atenção nisso, é a expressão do raio cósmico, é a expressão do segundo raio cósmico, qual que é? Amor, sabedoria. Também chamado a energia de amor, sabedoria. Para nós que somos parte desse sistema, que é essa humanidade toda aqui, que está vivendo aqui, o segundo raio cósmico é fundamental e básico, sendo a sua energia de amor, sabedoria, a regedora de tudo. Então ela rege tudo, nos limites do sistema. Então, tem um desenho aqui que eu acho legal, é esse aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aí. Aí está o segundo raio, tá vendo? Olha lá, o nosso sistema solar, olha lá, diagrama representativo dos 7 raios, dentre os raios cósmicos e subdivisões. Aí está ali, ó, primeiro raio, segundo raio cósmico, terceiro raio cósmico, quarto raio cósmico, daí tudo energias cósmicas. Aí aqui está o sistema solar, ó, sistema solar, e eles se subdividem aqui no primeiro raio, tá vendo? No primeiro raio ali, ó, aqui, ó. Então, isso prova para nós que essas expressões, esses raios, de alguma forma influenciam todo mundo. Então você tem o quarto raio, vou falar agora os outros raios, um momentinho só, pera aí, senão vai ficar foda. Então, continuando aqui. O terceiro raio é inteligência ativa. É a transformação da atividade, qualidades, ilusões da pessoa ativa. Então, esse terceiro raio, ele é comparado nas religiões cristãs como o Espírito Santo. Então, ele é um raio muito ativo, ele que é a inteligência que move tudo isso. É um raio de muito movimento de energia. O quarto raio é a harmonia através do conflito. Então, tudo que tiver a beleza, para o lado da beleza, para o lado daquilo que vai, a harmonia, entendeu? Tudo relacionado com esse raio. O quinto raio é conhecimento concreto. O conhecimento concreto do quinto raio está voltado mais para o lado do pensamento, das ciências, estudos das ciências exatas, ciências concretas, sobre o lado da mente, a mente superior e a outra mente, e o contato com a alma também está relacionado com isso. O sexto raio é devoção e idealismo. Então, tudo que é devocional, idealismo, está relacionado com o sexto raio. Por exemplo, a devoção aos ideais, né, elevados, a pessoa que é muito devota. Então, ela tem uma influência muito grande desse sexto raio aí. O sétimo é ordem e organização, eles falam, e cerimonial, magia e cerimonial. É tudo que todo aquele aspecto, aquela energia que é voltado para você, onde você é uma pessoa muito organizada. Então, se você tem um temperamento muito organizado, gosta das coisas tudo certinho, no lugar certo, no momento certo, então funciona dentro da ordem do ritual, da magia cerimonial também. Então, raios, intuição e meditação, a única forma de nós conseguirmos descobrir quais os tipos de raios que está atuando em nós, em nossa personalidade, em nosso emocional, em nosso mental,
é você meditar e intuitivamente você também fazer uma auto-observação constante de todo momento dessas energias que estão te movendo, que estão atuando em você. Por exemplo, amor, sabedoria. Então você é uma pessoa muito amorosa, não sabe o que é, entendeu? Então essa energia está te atuando. A sabedoria, né? De passar o conhecimento, de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, entendeu? Você tem aqui no seu cardíaco uma presença desse raio. A pessoa que é muito mental já tem também a mente. O raio que tá atuando no mental, ele é muito, por exemplo, pode ser de organização, como eu falei, do sétimo raio, pode ser uma contraparte do raio também, porque esses raios também têm a contraparte deles. Então, por exemplo, a preguiça, a má vontade, tudo isso também pode atuar como um lado oposto do raio, onde você tem que trabalhar no seu campo, na sua personalidade para poder melhorar isso aí. Um momentinho só. Então, existe aí uma psicologia voltada para esses raios, para esses estudos aí. Então, talvez esse videozinho em si, muito simples, não vai dar para a gente falar de tudo sobre os raios. Mas tem uma coisa aqui muito interessante também, e depois eu vou explicar isso mais em detalhe, tá? Que o espírito, que é o indivíduo que verdadeiramente... O espírito, o indivíduo que verdadeiramente somos, pertence a um desses raios. Não há, olha só, presta atenção nisso, não há mônada humana de quarto, quinto, sexto e sétimo raio. E a alma não pode ser completamente absorvida por ela, se não estiver numa das três primeiras energias, como a mônada está. Então a mônada nossa, ela está ou na vontade de poder, ou na sabedoria, ou na inteligência ativa. Os outros raios são, conforme eu falei, são complementos, são atributos desses três raios aí. Então, a mônada, agora está falando aqui, ela não há mônada humana que pertence a esses raios. Então a mônada, ela tem que perceber como que esses raios vão atuar na vida humana. Então, na medida que a alma vai evoluindo, ela começa a absorver todos esses outros raios aí, porque ela vai absorvendo para ela. Mas, por enquanto, é só essa partezinha aí. Então, para finalizar aqui, vou tentar dar uma explicaçãozinha aqui rápida, porque o nosso corpo físico, emocional e mental, quando eles estão já alinhados, eles produzem um raios. Então, eles estão harmonizados entre si e produzem os raios. Então, esse raios, ele emerge dele para a personalidade. Então, a personalidade recebe esse impulso, esses raios, e faz um alinhamento com a alma. Então, a alma, ela já está alinhada com o raio da personalidade, né? De todos os corpos, emerge o raio da alma. Então, o raio da alma é formado quando há esses alinhamentos aqui dos corpos. Até chegar na alma, a personalidade ela emerge desses raios dos corpos, depois há o alinhamento com a alma. Então, a alma, ela vai também alinhar e surgir o raio da mônada. Então, tanto os corpos, a personalidade, a alma, para chegar até na mônada, há um alinhamento aí perfeito dessas energias aí que eu estou falando, dos raios aí, entendeu? Então, tudo tem uma evolução. Então, tudo tem um propósito. Então, a intuição e a atividade observadora é que nos permite dar condições de observar qual tipos de raios estão atuando no corpo mental, no corpo emocional, no corpo físico. Então, esses raios, a tendência é se unificarem. Unificou, forma a personalidade alinha e forma com a alma, e a alma surge o raio da mônada, ok? Então, vou tentar dizer o máximo que eu posso aqui, espremer, né? Para ver se a gente entende isso melhor aí. Um abraço, fica com Deus.